Olá, meu amigo, minha amiga, mais um estudo da Palavra de Deus e hoje a Bíblia ensina a fazer uma sociedade com Deus, não é muito bom isso? Quero convidar você a fechar os olhos para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, grande Pai, nos ajuda nesse momento a entendermos que o Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é dono de tudo, que nós possamos reconhecer o Senhor como o centro da nossa vida. O Deus Criador e o Deus Eterno, que é tudo para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje a Bíblia ensina a fazermos uma sociedade com o nosso Deus. Amém? Como é essa sociedade? A quem pertence todas as coisas? O que você acha aí? A quem pertence todas as coisas? O primeiro texto que eu vou abrir aqui é Deuteronômio, já estamos aqui pertinho. Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, que diz assim, vamos lá? Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Então, quem é que dá força para a gente adquirir recursos? Quem é? Deus, né? Lá em Ageu, vamos abrir agora em Ageu, aí no Antigo Testamento, os profetas menores, tá bom? Vamos abrir em Ageu, Ageu capítulo 2, verso 8. Vamos abrir aí Ageu capítulo 2, verso 8. Tá bom? Diz assim, ó, 2, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ao Senhor pertence tudo. Amém? Salmo 50, vamos lá? Salmo 50, verso 10, diz assim, ó. Pois são todos meus animais do bosque, e as alimárias e aos milhares sobre as montanhas. Conheço as aves dos montes, e são todos meus animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te o daria, pois o meu mundo é meu, e quanto nele se contém. Então, você está entendendo que tudo é de Deus, não tem nada que é nosso aqui nessa terra. Mateus 24, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares, sobre a corrente estabeleceu. Tudo é de Deus, tudo vem das mãos de Deus, tudo pertence a Deus. Amém? Quem nos dá o que nós temos? Nós já lemos esse texto, Deuteronômio 8,17, né? É o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. Então é o Senhor que nos dá todas essas coisas. Que parte Deus reservou para si? Mateus 27, Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico 27, verso 30, diz assim, ó. Também todas as dízimas da terra, tanto do cereal quanto do campo, dos frutos das aves, são do Senhor, santas são ao Senhor. E o 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, e tudo que passar por debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então o dízimo ele é santo. A palavra dízimo significa 10%, décima parte. Então Deus reservou para ele o dízimo, né? Que é santo, é sagrado, é de Deus. Do que você deve devolver o dízimo? Gênesis 28, vamos lá? Gênesis 28. Gênesis 28, diz assim, 28, 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para casa, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente tirarei o dízimo. Chega aqui, olhe para mim aqui. De quanto você deve devolver o dízimo? De quanto? Tudo que chegar na sua mão. De tudo que você possui. Você recebeu um salário, devolve a Deus. Você que é filho recebeu uma mesada, devolve para Deus. Recebeu um dinheiro que você não estava esperando, devolve para Deus. 10%, né? Deus quer a sua fidelidade. A Bíblia fala de duas coisas, dízimos e ofertas, né? Dízimo, 10%, e oferta aquilo que está no seu coração para abençoar a obra de Deus.
Para que deve ser usado o dízimo? Isso também é bastante interessante. Para que deve ser usado o dízimo? Números 18, vamos lá? Números 18, 21. 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelos serviços que prestam, serviço da tenda da congregação. E 1 Coríntios, capítulo 9. Atos Romanos Coríntios, 9, 13 e 14, diz assim, ó. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do próprio altar tira seu sustento? Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Gosto muito desse texto, porque tem muita gente que diz assim, dízimo é para enriquecer pastor. Não, dízimo é para manutenção da obra do Senhor, manutenção dos pastores, construção de igreja, né? Então o dízimo, na igreja adventista, quando você dizima, o dízimo é para manutenção da obra, para pagamento dos obreiros, dos pastores e manutenção da igreja de Deus. Quando você batiza na igreja adventista, você vai ganhar uma Bíblia, né? Essa Bíblia chega para você gratuita, porque a fidelidade dos irmãos proporciona isso. Quando você quer trabalhar para Deus, você recebe um monte de folhetos gratuitos, também por causa da fidelidade dos irmãos. Quando você quer pregar o evangelho, você recebe muitos estudos para você fazer esses estudos bíblicos gratuitos. Por quê? Porque alguém foi fiel para a pregação do evangelho, né? Interessante, quando você é fiel, você ajuda a igreja no Ceará, no Brasil, no mundo todo, porque a igreja adventista trabalha de uma forma unificada. O que você ajuda aqui percorre todo o mundo. Não é bonito isso? Você dizima no Ceará, mas está ajudando também o Piauí, está ajudando a América do Sul, você está ajudando também o Nordeste, o Brasil e o mundo, porque a igreja trabalha de uma forma compartilhada. Você oferta, está ajudando a construir uma escola na África, na Europa. Não é interessante isso? Para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Então, dízimo, pregação do Evangelho. Oferta, construções de igrejas, né? E assim o Evangelho de Deus vai avançando. Jesus aprovou o sistema do dízimo. A gente fala que dízimo é invenção de igreja, né? Mas Jesus aprovou o sistema do dízimo, vamos ver. Mateus 23, 23. Ai dos escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Então, devemos sim fazer essas coisas sem omitir as outras, né? Então, Jesus aprovou o sistema do dízimo. Qual foi o exemplo de Abraão, pai da fé? E agora é Novo Testamento. Tem gente que fala assim, dízimo está só do Antigo Testamento. Não, está em toda a Bíblia o dízimo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo, né? Hebreus 7, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, raiz da paz. Então Abraão separou o dízimo, né? Separou o dízimo de todos os bens. Qual é a orientação de Jesus, de Deus, né? Malaquias 3 e 10. Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus quer de nós? Que nós devolvemos o dízimo, né? Na casa do tesouro, na igreja. E nesse momento de pandemia, como é que eu faço para devolver o dízimo? Você pode depositar na conta da igreja ou combinar com o tesoureiro para você dizimar através de um aplicativo chamado 7Me, né? 7ME, 7Me, ou depositar direto na conta da igreja ou fazer uma transferência, né? Diretamente do aplicativo, tá bom?
ou combinar para alguém pegar na sua casa, né? Esses recursos do Senhor para manutenção da obra de Deus. Então o dízimo deve ser devolvido na igreja. Quando passar a pandemia e nós podemos abrir a igreja, então o dízimo deve ser trazido à casa do tesouro, né? Que é a igreja. O que estão fazendo aqueles que não devolvem? Aí Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? O povo estava sem entregar os dízimos, né? E Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então aqueles que não devolvem os dízimos estão fazendo o quê? Roubando a Deus, né? Como serão chamados aqueles que obedecem às orientações de Deus? Malaquias 3, verso 12. Como são chamados aqueles que obedecem às orientações de Deus? No Antigo Testamento, o último livro, né? Malaquias, capítulo 3, diz assim, ó: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nos chamarão pessoas felizes, aqueles que obedecem e devolvem aquilo que é de Deus, né? Qual a certeza daquele que é fiel? Salmo 37, 25, vou citar de cor, Davi dizendo, né? Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Quem é fiel, Deus não deixará faltar o essencial. E agora, entendendo o princípio do dízimo divino, de todos os bens, deseja ser um sócio com Deus na administração de suas rendas pessoais. No Antigo Testamento, os crentes são chamados a devolver o que é de Deus. No Novo Testamento, Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Jesus disse, né? Deveis fazer umas coisas sem omitir as outras. Você tem que devolver o dízimo e continuar amando as pessoas, né? Quer você ser fiel, devolvendo o dízimo? Jesus também disse: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Então continue sendo fiel. Quer você que entendeu hoje o sistema do dízimo, pedir aí o seu envelope para começar a devolver o que é de Deus, né? Você pode devolver a Deus procurando o tesoureiro da sua igreja. Você pede o número da conta para depositar o que é de Deus, transferir, né, nesse momento de pandemia, e depois, quando acabar essa crise, você pode trazer na igreja de Deus os seus dízimos. Você aceita ser sócio de Deus? Se sócio é maravilhoso, né? Ele fica com 10%, só deixa 90% na nossa mão, para nós administrarmos da melhor maneira possível com Ele à frente. Quero orar com você. Se é o seu desejo ser fiel ao Senhor, feche os olhos que eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está ouvindo a Tua palavra, a ser fiel ao Senhor, devolver aquilo que lhe pertence para a pregação e avanço do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E abra as janelas do céu e derrama sobre esse servo, essa serva, uma bênção sem medida. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, né, a continuarmos sendo fiéis a Ele em todos os momentos.